Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, eu, Bruno Gerken, Zé Guilherme, aqui no Tô na Célula, recebendo vocês aí para mais um episódio. E ó, já vou te adiantar, que episódio, viu? Prepara, porque vai pegar fogo aqui hoje. Nós temos um convidado que a gente já sonhava com esse episódio, né, Zé? Com certeza. Então, prepara aí. E o material na mesa, né, Bruno, já está nos mostrando, né, um pouquinho quem vai ser. E a gente queria muito agradecer você que está aí acompanhando. Não deixa de seguir o Tô na Célula. Clica aí no sininho para sempre ser avisado quando tiver um novo vídeo, um novo corte. Não deixa de se inscrever no canal, é muito importante que vocês se inscrevam. Quanto mais inscritos tiver, quantas mais curtidas tiverem, vai nos ajudar a entregar esse conteúdo para as pessoas que precisam. A gente sabe como a palavra transforma vidas e a gente está aqui para transformar, né? Que a gente não faz nada, quem faz é o Espírito Santo. Amém. Mas a gente está aqui para compartilhar. Então, pastor Léo Matos, que honra! Meu Deus! Glória a Deus! Que honra estar aqui muito com obrigado. vocês. Valeu, Bruno. Valeu, Zé. Cada um dos nossos ouvintes, quem está acompanhando, uma alegria estar conectado com vocês para poder agora somar aqui no Tô na Célula. Meu Deus, que privilégio! Pastor Léo, realmente a gente estava falando com o Zé, né? Como a gente tem admirado, né, a trajetória do senhor e a gente já acompanha, né? Eu falei aqui nos bastidores, desde aquele videozinho, né? Lá do testemunho da... 1820. Por aí, né? E assim, a gente já conhece muito o senhor, sabe que trabalho belíssimo, né? O senhor fez e tem feito, né? Para o reino. Nem vou falar para a Central, apesar de ser um grande pastor da nossa Igreja Batista Central, agora na Central Boulevard, né? Mas assim, eu queria pedir ao senhor para falar como tudo começou. Meu Deus, mais uma vez, muito honrado de estar aqui com vocês, a sentar aqui nessa mesa privilegiada para ter essa conversa, ainda mais de um assunto que queima no meu coração. Acho que é por isso que vai pegar fogo, viu? Amém. Porque quando fala de células, fala de Jesus, fala de vidas, fala do propósito de Deus, e meu coração pega fogo mesmo. E tudo começou... Né? A minha história foi na intimidade de uma casa, foi no contexto de uma célula. Infelizmente, eu não nasci num lar cristão, eu não nasci num lar, vamos dizer, evangélico, né? Nos princípios da palavra de Deus. Então eu passei uma infância e uma adolescência bem longe de Deus. A começar na minha infância, porque eu não tinha a presença do meu pai também dentro de casa. Meus pais, né, não andavam com Jesus, passaram por um divórcio, então passei minha infância num contexto familiar com a ausência do pai e por conta da mãe ter que sustentar a casa, trabalhar de manhã, de tarde e de noite, acabando também com a ausência da mãe. E aí você sabe, né, não tem Jesus, não tem a presença dos pais e aqueles valores consistentes dentro de casa, o menino está vazio. E aí vai desenvolver uma vida para buscar, suprir, saciar esse vazio. Foi quando já na minha adolescência, então já vou até entrar um pouquinho na minha história aqui, né? Eu acabei então me envolvendo com drogas numa busca de saciar esse vazio, de me preencher. E aí eu vou então já dar o salto lá para quando a célula entra. Por quê? Porque eu acabei então passando uma infância, uma adolescência longe de Jesus, e até os meus 18 anos ninguém tinha falado de Jesus para mim. Eu não tinha tido uma oportunidade, um ambiente para ouvir de Jesus, da fé. Incrível isso, né? E aí foi numa casa que eu escutei pela primeira vez, e por isso me faz ser uma pessoa apaixonada, né, por Jesus e, é claro, pela igreja que se reúne nas casas, né, que faz de cada casa uma extensão dela. Então foi nesse ambiente. Então, como, Léo, você perguntou, como tudo começou? Começou numa casa, e dessa casa, né, nesse contexto, eu entreguei a minha vida para Jesus
e participando ativamente, então, de uma célula, nesse contexto familiar, nesse contexto de casa, foi onde que os meus princípios foram transformados, e aí a minha vida, por Deus, foi endireitada. Eu digo que tudo começou num pequeno grupo, tudo começou numa casa. Que benção. Mas me conta um pouquinho mais, que eu fiquei curioso, pastor. Quem que foi que te chamou? Quem que foi lá e buscou? Pastor Léo, né? O Leonardo Matos, na época. Então, o que aconteceu, Zé, foi o seguinte. Eu morava, eu nasci em Belo Horizonte, eu bebê ainda, né? Minha mãe se mudou para uma cidade chamada Araxá, interior de Minas. Ali passei a minha infância e adolescência. E aí, nesse contexto, então, sem Jesus. Sim. Estava dando muito trabalho lá, né? E a minha mãe querendo me mudar do meu círculo de relacionamento. E ao mesmo tempo, você vai entrar no ensino médio, os pais também querem o melhor para o filho, ter um bom ensino. Então minha mãe falou, vamos levar o Léo para Belo Horizonte. Vamos juntar duas ideias aqui. Ele vai ficar longe da companhia ruim que tem aqui, e ele também vai entrar numa boa escola lá na capital e vai poder desenvolver lá. E aí, quando cheguei em Belo Horizonte, o meu vazio me acompanhou. Ao invés, então, de melhorar porque eu saí daquele contexto que estava, a verdade é que piorou. Por quê? Porque Jesus não entrou no meu coração. O vazio continuava lá. E na capital, mais acessos. Na capital, ainda mais assim, a influência dos valores do mundo do que no interior, né? E aí eu, infelizmente, entrei naquele espiral de autodegradação, onde um abismo foi chamando outro abismo e minha vida foi cada vez mais para longe de Deus. E sabe o que é interessante? Eu estudei no ensino médio, meu primeiro, segundo, terceiro ano, ninguém falou de Jesus para mim na escola. Ninguém falou de Jesus para mim no ambiente escolar. Ninguém falava de Jesus para mim. Por que eu digo isso? Porque a primeira vez que eu ouvi, eu entreguei minha vida para Jesus. E aí, eu comecei a namorar uma menina que se tornou a minha esposa, mas ela não andava com Jesus também, né? Por isso que acho que, enfim, nós nos conectamos, desenvolvemos um relacionamento, e aí eu fui então para a casa dela, ter relacionamento com os pais dela. E os pais dela tinham alguns anos tido uma experiência com Jesus, estavam andando com Jesus e aproveitaram para introduzir o evangelho para mim. Né? Então isso aconteceu ali naquele contexto da casa dela, onde quem falou de Jesus para mim não foi um pastor no púlpito de uma igreja. Quem falou de Jesus para mim não foi um programa, né, que de repente eu acessei. Não, quem falou de Jesus para mim é uma pessoa dentro de uma casa, assentado a uma mesa, começou a compartilhar o testemunho e a história de vida dele. Eu fui me interessando e essa conversa foi desenvolvendo, e ao final aquela pergunta: você quer entregar sua vida para Jesus? E aí eu irresistivelmente disse sim, eu quero. Então meu relacionamento começa com Jesus dentro de uma casa, ouvindo o evangelho de uma pessoa comum. Talvez se eu fosse convidado para ir no prédio da igreja, eu não iria. Talvez se eu fosse escutar de alguém que tivesse assim, uma retórica impecável, né, e que tivesse toda aquela eloquência, eu não daria tanto ouvido. Mas numa mesa, numa conversa, num contexto de uma igreja, nas casas, nas células. Num ambiente que você se sentiu seguro. Um ambiente seguro, é isso, é relacionamento que gera essa conexão e a abertura para ouvir o evangelho e a transformação. Então foi ali que eu entreguei minha vida para Jesus. E ali minha história começou. Eu ganhei uma Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia e, consequentemente, eu ganhei uma célula. E aí eu comecei a participar daquela reunião na casa, naquela célula, e onde meus valores foram transformados, Jesus entrou na minha vida, e aí é uma nova história. Eu digo que eu não melhorei, eu não evoluí, eu nasci de novo. Amém. Jesus entrou na minha vida. E eu devo isso, é óbvio, a Jesus. A Jesus. Mas Jesus, ele usa pessoas. O método de Deus não muda na história. Nunca mudou e nem vai mudar. Qual o método de Deus? São as pessoas. A Bíblia diz: os céus e os mais altos céus são os céus do Senhor. Mas a terra ele deu aos filhos do homem. Para agir na terra tem que ser homem.
Então, como é que Deus vai agir aqui? Ele usa as pessoas. E foi uma pessoa que me alcançou. Agora, que pessoa é essa? É uma pessoa que tinha sido despertada para ser um instrumento de Deus para levar o evangelho para outras pessoas. E isso quem faz? Quem faz é uma igreja que entendeu que não é só o pastor que prega o evangelho. É uma igreja que não depende só do pastor para levar o outro para tomar uma decisão por Jesus, para discipular, para visitar. E essa é a grande bênção da Central, né? E eu vou dizer então que eu sou apaixonado por Jesus e eu sou apaixonado pela igreja dele, pela Central e por toda a igreja que vai fazer isso. Vai fazer de cada crente um ministro, uma expressão de Jesus. E vai fazer de cada casa uma extensão da igreja, para que seja também, né, uma casa, um instrumento de salvação, de transformação. Então, eu digo que isso começou ali na casa, mas é uma extensão da Central, né? Era a Central ali. Legal. Só uma dúvida. Fala comigo. Foi na célula, na casa da namorada, atual esposa. Na verdade, a minha esposa, ela participou, que na época era minha namorada, depois minha noiva e esposa, que é a Lorena. Um beijo, Lorena. Isso que eu ia perguntar, se quem pregou foi o Ricardo. Foi o Ricardo. E a Audi. Ricardo e a Audi, os dois. Então, eu gosto muito do Ricardo. A minha esposa, que na época minha namorada, ela não estava andando com Jesus. Então, quando ali aquela conversa começa a entrar no evangelho, começa a entrar em Jesus, ela vai observando qual vai ser a reação dele. E eu prontamente falei, é isso que eu quero. Porque ninguém falou de Jesus para mim antes, né? E a partir disso eu comecei a conversar com ela. E você, vamos andar com Jesus? E ela, vamos andar com Jesus. Ela abriu os olhos também para perceber que estava andando longe de Deus, né? E ali teve um marco também na vida dela, uma posição dela para andar com Jesus e, consequentemente, o nosso namoro, a nossa vida endireitada e acabou gerando muitos frutos. Pastor, eu quero até quebrar um pouquinho a sequência de perguntas que eu ia fazer, mas quando o senhor está falando, eu fiquei pensando. Tem muita gente que ainda nunca ouviu falar de Jesus hoje aí em Belo Horizonte ou não tem? Eu vou te dizer uma coisa, tem demais. Quando eu tive a clareza ali do evangelho, porque Jesus abriu os meus olhos, passou um filme na minha cabeça. E uma indignação tomou conta do meu coração. Eu comecei a pensar em cada momento que eu vivi, na escola, nos lugares que frequentei, as pessoas que eu conectei, e eu comecei a pensar, por que ninguém falou de Jesus para mim antes? Por que ninguém falou? Não faz sentido você estudar numa capital, numa escola com, vamos dizer, 50 alunos ali numa sala de aula, todos perceberem que você está vivendo uma vida longe de Deus, porque eu vou te contar, eu sempre fui intenso. Então, se eu não estou andando com Deus, eu deixava isso bem claro. Não porque eu hasteava uma bandeira e balançava e dizia eu não ando com Jesus. Mas a minha atitude, o meu comportamento demonstrava que eu era uma pessoa que não tinha uma vida com Deus. Porque é óbvio, se eu acreditasse em Deus, eu não veria da maneira que eu estava vivendo. E ninguém falou de Jesus para mim, ou seja, eu dava os sinais de que eu estava vazio, eu dava os sinais de que faltava alguma coisa na minha vida, mas ninguém falou de Jesus para mim. Eu fiquei tão indignado que eu falei, eu tenho que entender por que ninguém falou de Jesus para mim. E quando você começa a pensar nas pessoas que você relacionava, você vai identificando, bom, eu acho que aquele ali era crente, eu acho que aquele ali andava com Jesus. Eu, assim, não parava muito para pensar no momento que eu estava vivendo, né, nessas pessoas. Mas depois eu fui pensar e eu falei, eu vou até algumas delas, eu vou perguntar. E a minha pergunta, Bruno, era assim, eu não estou querendo te constranger, mas eu gostaria de saber, por quê? Você me conhecia, sabia da vida que eu estava vivendo longe de Deus, por que você não falou de Jesus para mim? Eu queria entender. E sabe o que eu escutei muitas vezes? Eu escutei assim, eu achei
que você já sabia, mas você não queria. Eu pensava que as pessoas... E aí, quando você fala isso, tem gente, não tem? Eu vou dizer, tem demais. Basta você olhar. Basta você perceber alguns comportamentos. Não sei o que você pensa quando você vê uma pessoa fumando. Tem gente que acha normal. Eu não acho normal. Pode ser comum, mas nunca foi normal. Nós não precisamos de nada momentâneo para nos satisfazer. Quando a pessoa está fumando, ela está dando uma mensagem. Ela está dizendo assim, ó, eu estou ansioso. E eu preciso de alguma coisa para me dar paz. Eu estou aflito. Ela está dando um sinal. Quando você vê a pessoa bebendo, né, assim, desenfreadamente, ela está dando um sinal. Ela está dizendo, eu estou vazio, eu estou precisando de alguma coisa, o que vai me alegrar, o que vai me preencher, o que vai me... Quando você vê as pessoas com tantos comportamentos, você sabe qual que é o sinal que as pessoas estão dando? Não conheço verdadeiramente a Deus. Porque não tem como você ter um encontro com Deus e viver do mesmo jeito. Não tem como você receber o Espírito Santo, o que gerou Jesus no ventre de uma virgem, o que conduziu Jesus por toda parte, curando enfermos, expulsando demônios, realizando obras milagrosas e extraordinárias, o que conduziu e capacitou Jesus a suportar uma cruz, o que ressuscitou ele dos mortos. Ele passa a morar dentro de nós vamos viver da mesma forma? Então, quem está vivendo uma vida que não está parecendo com Jesus, está só dando um sinal, não conheça Jesus. Então, você fala, tá cheio de gente que não conhece a Jesus, né? Eu vou dizer para você, tá lotada. Basta olhar. Basta passar aí nas ruas de madrugada, basta olhar dentro da sua família, nos relacionamentos, você vai perceber o que nós precisamos fazer? Abrir os olhos. Nós precisamos fazer alinhar o nosso coração, o coração de Jesus, que via as pessoas e sentia compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Ele conseguia ver além do natural, ele conseguia perceber o que estava acontecendo lá dentro. Então, o que aconteceu comigo, que só com 18 anos alguém foi falar de Jesus para mim, foi porque alguém viu, foi porque alguém portou, foi porque alguém foi ao meu encontro, né? Então, e teve essa sensibilidade para falar. Se não falasse, talvez uma outra pessoa falaria, mas minha dor é porque não falou antes. Então, eu vou dizer, tá cheio de gente, não é só em Belo Horizonte, no Brasil inteiro, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Não tem como você dar uma volta hoje e não encontrar com uma pessoa que precisa. Então, nós precisamos nos posicionar, né, como representantes de Jesus. E nós precisamos fazer o que Jesus fazia, nos importar, pregar, conectar. Eu acho que isso fez de mim, assim, eu me considero assim também um evangelista, sabe? Uhum. É porque eu penso assim, eu não posso perder uma oportunidade. Quantas pessoas passaram ao meu lado, sabiam de Jesus e não falaram? Eu não posso privar uma pessoa de ter essa verdade, né? Conhecer essa bênção, essa salvação em Jesus, estando do lado dela. Então eu falo mesmo. E andou perto de mim, vai ouvir falar de Jesus. Por quê? Porque está cheio de gente que não sabe. Aproveitando o gancho aí, eu fico até com vergonha, sabe? Porque eu fico pensando assim, quantas oportunidades eu deixei passar. E literalmente veio na minha cabeça uma pessoa que eu gosto muito, chama Helena. Helena. Será que a Helena está ouvindo? A Helena é a filha desse senhor aqui. Ela tem 6 anos, pastor. Na hora que você fala, ela não pode. Ela já levou mais gente na cela do que eu. Eu tava pensando nisso, você acredita nisso? Uau! Ela é uma convidadora nata. E aí o senhor vai falando assim, eu falo assim, gente, como a gente perde oportunidades. E a gente tava. Outro dia a gente tava num parque, a gente tava passeando no parque. No parque ecológico da Lagoa. A gente foi fazer um piquenique nosso lá na nossa da nossa cela, fazer um encontro. Essa pessoinha, Helena, ela viu um senhor com boné de legendário, mas ele estava passeando com o filho, nem nada, passeando sozinho com o filho. Ela foi lá, ô pai, tem um legendário, vem cá, fez o pai dela ir lá, levou, trouxe Primeiro ela conversou com ele, você é legendário, meu pai também é, e foi lá me chamar. E aí, hoje, é uma pessoa que está na nossa cela. Ele já tinha subido a montanha, mas ele precisava de estar, todos nós precisamos, né? Não tem nada demais, mas ele anda com a gente hoje.
Entendeu? Eu estava refletindo, falei assim, como a gente E ele perde mesmo oportunidades. tanto com aquele boné, participando do Legendários, ele estava meio desconectado. Falou que ele precisava de uma manada para andar junto. Então, Que assim, coisa boa. falei, gente, é precioso demais, né? Pastor, e aproveitando isso, você falou assim, eu sou muito intenso. A gente falou em alguns podcasts aqui para trás, a gente falou sobre conversão, como algumas pessoas mudam muito, a vida é transformada do dia para a noite e outras pessoas caminham. E como as pessoas têm tempos diferentes, né? E aí você tocou no assunto, falou assim, a Lorena, ela não foi da noite pro dia, como aconteceu com o Bruno também, que ele colocou aqui, que ele transformou da noite pro dia, mas ele teve que desacelerar para que ela pudesse andar junto com ele, converter num caminho juntos, né? Como é que foi isso para você? O senhor foi da noite pro dia e a Lorena também conseguiu acompanhar nesse jeito, no seu ritmo? Eu entendo assim, o novo nascimento, ele é instantâneo. O novo nascimento é instantâneo, mas o novo nascimento ele não acontece no corpo. O nosso corpo ele permanece o mesmo, né? Então, se eu tenho um corte no braço, se eu entrego a minha vida para Jesus, o corte permanece lá. Se eu tenho uma limitação física, a limitação física está lá. Então, o nosso corpo um dia será glorificado. Hoje, o processo do corpo chama-se disciplina. Ele precisa ser disciplinado. Eu preciso, às vezes, até me esmurrar o meu próprio corpo para que ele não me conduza num caminho que eu não quero. Então, o corpo, o processo dele não é na hora. É um processo de disciplina e um dia ele será glorificado. Mas o novo nascimento, então, ele não é no corpo. Onde que é o novo nascimento? É no espírito. O espírito é instantânea, a obra ela é na hora. Se a semente de Deus, a vida de Deus, o Espírito de Deus entra no seu espírito, na hora há a regeneração do seu espírito. O seu espírito é regenerado, então o seu espírito agora ele se torna uma nova pessoa interiormente. Então é a vida espiritual. O espírito estava morto, agora ele recebe vida. Onde é o processo? O processo é na alma. A alma tem uma transformação, a alma tem um processo de santificação. Então, a pessoa que entrega a vida para Jesus, se ela depositou a fé, se ela recebeu a semente de Deus, a grande pergunta é se ela recebeu. Na hora o espírito nasce de novo. Ela já começa agora a perceber mais a Deus, a ter comunhão com Deus, isso no espírito. A alma é onde está a nossa mente, né? O nosso intelecto, a nossa personalidade, reside a nossa vontade. E a nossa alma também não entregou a vida para Jesus, de repente, pronto, você está curado dos seus traumas. Não, se você teve uma palavra que foi lançada na sua vida e te machucou, você entrega a vida para Jesus, aquela ferida ainda está lá. Se você não tratar e passar por um processo de transformação, tem gente que até hoje lida com feridas na alma, já andando com tanto tempo com Jesus. Né? Então a ferida está lá na alma, a dor está lá, né? A emoção ainda está. A pessoa ainda que, né, ela não conseguia antes tomar decisões, ela é indecisa, ela entrega a vida para Jesus, não significa que ela é resoluta. Ela ainda está em um processo, então a alma está sendo transformada. Então o que aconteceu comigo foi quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu nasci de novo, o meu processo de submissão da minha alma ao meu espírito, do meu corpo para agora ser governado pelo meu espírito, ela aconteceu de uma forma rápida e intensa. Eu coloquei a minha alma debaixo do domínio do meu espírito, o meu corpo agora para obedecer os comandos do meu espírito. Então a transformação acabou acontecendo mais acelerada. Entende? Porque o processo de transformação da alma, que vai materializar então no seu comportamento, no seu dia a dia, é um processo, não acontece do dia para a noite. Mas o que acontece no espírito, tanto que você pega um texto da palavra, né, que nós vamos ler que está escrito, o espírito está pronto, a carne é fraca. O espírito está pronto. Tudo que tinha para acontecer no espírito já aconteceu. Está lá, está pronto. A grande questão é do espírito ser materializado, transferido para a alma, da alma para o corpo, para ser materializado aqui. Né? Então, de fato, cada pessoa tem um tempo, tem um processo, sim. Mas o que Deus tem para fazer no Espírito, Ele faz na hora e nós podemos cooperar com Deus e ter um processo mais acelerado. Nós podemos, né, ajudar
Porque o que a palavra de Deus diz assim, andem no Espírito. E se você andar no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. Viva no Espírito. Então a grande questão é essa. Né? E o que ajuda no processo, é lógico, são as coisas que você vai fazer para fortalecer o Espírito. E, consequentemente, as coisas que você vai fazer para enfraquecer a carne. Então, meu processo também foi acelerado, porque depois que eu entreguei minha vida para Jesus e ganhei uma Bíblia, eu estava com tanta fome, com tanta sede, que rapidamente eu li a Bíblia. Então, um dia que eu fui discipulado por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João e pelo meu líder de célula. Então, eu ali lendo o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, ou seja, os evangelhos foram sendo, né, transformadores. Então, quanto mais eu li a palavra, como eu converti, eu tinha 18 anos, então isso significa que hoje, no momento que nós estamos gravando o podcast, eu estou com 36, então tem 18 anos. E há 18 anos, nós não estávamos na era do podcast. Nós não estávamos na era, né, da nuvem, do Spotify e de tantas outras plataformas. Eu tinha CD, né? Então tinha um CD de pregação. Sabe o que eu fazia todo dia? Eu punha um CD de pregação. Terminava, eu punha um outro CD de pregação. Terminava, eu punha um CD. Se fosse hoje, eu ia entrar no Pode Liderar, ia apertar play lá e ia escutar todos. Aí depois eu ia para um outro podcast, eu ia escutar todos. Então isso tudo foi me ajudando, lendo a Bíblia, escutando as pregações. Eu fiz uma troca imediata. Se eu antes escutava esse tipo de música, eu deletei todas. Na verdade, então, como eu disse, né, que era CD, eu joguei todos fora. E eu falei, a partir de agora eu vou escutar as músicas que vão cooperar para a transformação da minha alma, para o fortalecimento do meu espírito. Então isso tudo vai acelerando. Agora, se a pessoa entrega a vida para Jesus e ela não faz algumas coisas como essas que eu acabei de mencionar, o processo é um pouco mais lento. Concorda comigo? Sim. Vai ser um pouco mais lento. Então, o que acontece é que a minha intensidade eu canalizei para isso também. Então, eu falei, não, vou andar com Jesus, então o que eu tenho que fazer? Então, eu quero escutar tudo, eu quero ler tudo, eu quero aprender tudo. Pra você ter uma ideia, vocês estão segurando aí um livro que eu escrevi. Né? Vou falar ali. Então, eu vou te contar uma coisa. Olha que interessante. Quando eu estava participando de um culto lá na Central, e aí, eu não sei se vocês chegaram a participar, lá na Mar de Espanha, no Santo Antônio, onde a gente reunia ali no hoje conhecido como a Central Sede Administrativa, eu estava num culto lá, né? E era um culto de líderes. Eu me tornei líder com 1 ano mais ou menos de convertido. E nesse culto de líderes, eu tô achando que era um culto de líderes, tá? Não estou me lembrando aqui. Mas o pastor falou assim, quem está aqui está fazendo aniversário? E era eu que estava fazendo aniversário. Eu falei, eu? Ele falou, então você vai ganhar um livro. E me deu um livro. Qual livro que ele me deu? Igreja em Células. Eu peguei aquele livro, eu devorei aquele livro. Eu estudei aquele livro. Aquele livro entrou no meu coração. Acho que foi o primeiro livro que eu estudei ele para valer. Entrou no meu coração. A partir daquilo me veio um amor pela leitura. E eu comecei a ler, a ler, a ler. Só de células eu devo ter hoje uns, não escritos por mim, mas na minha biblioteca, uns 60, 70 livros só que fala a respeito de células. Hoje na minha biblioteca, se eu contar com os digitais, talvez eu deva ter mais de uns 1000 livros. Eu amo ler, amo ler, amo ler. Então, a transformação que Deus faz. Antes eu nem lia. Eu entreguei a vida para Jesus, passei a ler. Agora vocês estão segurando um dos livros que eu escrevi e já vou contar que eu estou grávido de um próximo livro. Que bênção. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastorzão, então, já que o senhor falou, né? Eu e o Zé, nós estamos aqui, ó, com o livro, né? Que pra gente é uma didática, né? Você está com a edição 1, ele está com a edição 2. Essa aqui já é a nova edição, né, pastor? Essa daqui já é a nova capa. Essa aqui foi entregue para os líderes de célula. Quando lançou, o dia do lançamento, estava lá na Central Luxemburgo, eu recebi aqui. E eu vi o senhor falando, eu tinha mais ou menos 1 ano de convertido quando eu fui consagrado líder de célula também. Não converti tão novo, igual o senhor, né? Porque eu converti com 38, eu estou com 46.
Então, assim, já tinha rodado um bocado aí, né? Já. Ou seja, tinha mais coisas para ser transformado do que quem tinha 18, né? Exatamente. Você já estava com mais 10, 20 aí na conta. Exatamente. Mas como esse livro, né, ele instruiu e tem nos instruído até hoje, como nós temos levado o aprendizado desse livro para dentro da nossa célula, né? Hoje, vim até aqui, ó, só para falar, fazer propaganda, a camisa da nossa célula, teve festa da célula, a camisa tá aqui, viu, ó, Célula Renovar, tá aí, ó. Mas o Zé Guilherme, ele é da nossa célula, né? Até um LT nosso, em breve, tá multiplicando. E quando a gente pega esse livro aqui, tem tanta coisa boa nele, tanta coisa pra gente dissecar, pra gente aprender nos cursos que a gente faz, de liderança. Mas eu queria que o senhor... É difícil, talvez, fazer isso, principalmente para o dono da arte, né? Mas eu queria que o senhor falasse, assim, algo que destacasse, assim, nesse livro, que, sim, talvez está mais no coração do senhor, que mais chamou a atenção. Eu vou resumi-lo em 5 declarações. Resumi um livro que tem 15 capítulos... São 256 páginas, em 5 frases, 5 declarações, porque aqui é um convite para cada um ter uma célula excelente. Então, se você quer ter uma célula excelente, você tem que ter em mente que não acontece automaticamente. Para a sua célula ser uma célula excelente, você tem que arregaçar as mangas e dedicar um trabalho intencional para que isso aconteça. O oposto de graça não é esforço. O oposto de graça é mérito. Significa que se uma célula for excelente, o mérito não é seu, o mérito é de Deus. Mas isso não significa que não requer esforço. E para agir na terra, Deus escolheu os homens. Então nós temos que arregaçar as mangas e permitir que Deus nos tome e nós nos dedicarmos para levar o nosso grupo à excelência. E para o grupo ser excelente, eu vou te dizer, dedique-se para que ele seja vivo. O que é vivo? É não ser apenas um grupo que se reúne uma vez por semana, mas que seja vivo nas suas relações, que aconteça em todo o tempo, que seja um grupo vivo, atraente, ou seja, excelente, mas principalmente cheio da presença de Deus. Se não tiver a presença de Deus, você está entretendo as pessoas, oferecendo para elas mais uma atividade, porque a presença de Deus é o sobrenatural que faz a diferença. Então tem que ser vivo, atraente e cheio da presença de Deus. Para ele ser um grupo excelente, tem que ter um líder excelente, e todos podem liderar. Todos podem ser um líder excelente, porque se você olhar as características de um líder excelente, você vai perceber que nenhuma delas essa pessoa nasceu com ela. Todas as características de alguém que você admira são características desenvolvidas. Pra você ter uma ideia, se alguém vai dizer que um líder é um bom comunicador, nós nem falando não nascemos com essa capacidade, né? Nós não nascemos com a capacidade de falar. Então, você pode se dedicar a ser um líder excelente. Terceiro lugar, para a célula ser excelente, você deve se dedicar para que a célula seja organizada, estruturada, estabelecer as funções e distribuir elas para você não fazer sozinho. Quarto lugar, para a célula ser excelente, ela tem que viver cada etapa, cada estação, e eu te encorajo a fazer isso com um bom planejamento, porque se você não planejar, você está já decidindo falhar. Em quinto lugar, para a célula ser excelente, ela tem que apontar para o grande propósito dela. É lógico que ela deve ser uma célula que adora a Deus, uma célula que promove a edificação, uma célula que promove a comunhão, uma célula onde todos participam, mas tem que ser uma célula que alcança as pessoas e aponta para a multiplicação. Então tá aí alguns ingredientes, 5 declarações para você investir para a sua célula ser excelente. Essa é a chave desse livro. É um convite, né? Inspiração e ferramentas práticas para ajudar todos os líderes e membros a levar a célula à excelência. É isso que eu queria até tocar no assunto, né? Porque o seu livro aqui a gente eu já li, já aproveitei bastante dele, mas ele também é prático. Então, para quem está aí e tem alguma dificuldade, os 5 pontos que o pastor colocou, eles estão destrinchados dentro do livro.
E cada final de cada capítulo tem algumas atividades que auxiliam, né, os líderes ou que ajudam muito na condução da célula e que vai dar um novo rumo para a sua célula que você está aí. Pastor, você falou isso, sim, a célula é excelente, célula é excelente. O senhor sempre teve células? Todas foram excelentes? Com certeza. Ai. Bom, porque essa é uma pergunta para a gente pensar no... Porque a pessoa tá ali e fala assim, gente, foi tudo tão fácil pro pastor. Aconteceu tudo tão simples. Não, eu lidero célula, né, até hoje. E eu digo que eu só vou parar de liderar o dia que eu morrer. Por quê? Porque a liderança da célula é um estilo de vida, né? Faz parte de quem eu sou. Então, eu sou um discípulo que faz discípulos. Então, não tem como eu não estar envolvido na liderança de um pequeno grupo. Por quê? Porque o que eu estou fazendo ali é aquilo que Jesus me comissionou para fazer. É um ambiente para pregar, um ambiente para discipular. Então, sempre estarei liderando. Agora, todos os grupos têm os seus desafios. Todos os grupos. Quando eu escrevi baseado na experiência já, na época, mais ou menos uns 15 anos liderando, e também a experiência da Central e tudo aquilo que nós já tínhamos vivido em 2 décadas de células, né? Então, eu escrevi baseado em todas as nossas experiências, as nossas vivências na célula. E sempre zelei em aplicar os princípios, em colocar esses princípios também em prática. Agora, é um desafio, por quê? Porque você continuamente tem que delegar tarefas, continuamente tem que planejar, continuamente tem que, enfim, todas as dinâmicas que são propostas você tem que aplicar. E a verdade é que, eventualmente, você vai... tá faltando eu dar uma direcionada aqui nesse ponto, né? Então, eu reconheço que, há alguns momentos, eu já, assim, fiquei até constrangido de pensar, mas não foi eu que escrevi aquele livro lá, então especialmente, sabe, Zé, porque a turma da minha célula também faz o CCM, ou seja, o que é o CCM? A Central de Capacitação Ministerial, a nossa escola que prepara também as pessoas para liderar, e o nosso livro, o meu livro está lá, né? Então as pessoas leem o livro, e elas estão na minha célula, então a responsabilidade é muito grande, né? Então eu zelo, é óbvio, eu estou fazendo para Deus, eu não faço para eles, mas de vez em quando eu me pego assim, eu tenho gente aqui que deve estar me avaliando, né? Então deixa eu caprichar nisso daqui. Mas teve uma situação interessante também, depois de uma multiplicação disso. Na verdade, eu estava com um grupo, e era um grupo que estava naquele momento bem pequeno. Tinha mais ou menos umas 4 pessoas participando do grupo. E assim, né, enfim, mudou por causa disso, o outro por causa daquilo, tinha deixado de participar, enfim, era um grupo pequeno. E o grupo ficou assim, uns 3 meses. Eu entrei numa crise. Mas quando eu comecei a orar e a buscar a Deus, eu ainda até nem tinha escrito o livro, mas já tinha alguns princípios bem claros no meu coração. Deus ministrou assim: Léo, permaneça fazendo com excelência, fazendo para mim. Por quê? Porque as pessoas estão vendo, e eu também. Os participantes do grupo estão vendo, e eu também. E vou mandar as pessoas, e eles estão vendo que o grupo é digno deles trazerem os amigos. Né? Qual o problema? Muitas vezes a pessoa está com um grupo com uma dificuldade, está com um grupo pequeno, e às vezes ela pensa assim: quando as pessoas vierem, aí eu capricho. Quando eu tiver o grupo assim, aí eu vou fazer essas coisas. E a verdade é, você só vai ter o grupo grande, legal, para você aplicar, se você começar a fazer agora, né? Então, o que Deus ministrou no meu coração foi isso, e ali eu comecei, mesmo com aquele grupo pequeno,
a permanecer nesses princípios, aplicar muito bem eles, e o resultado foi, eu me lembro, esse grupo que estava pequeno por 3 meses se multiplicou com 16 homens altamente comprometidos, né? Um líder extraordinário que está liderando inclusive até hoje. Então, a gente já passou por desafios, né? Tem vezes que, né, a gente fica às vezes com uma agenda mais apertada, mas está aí no coração, né? E a gente permanece nas práticas, materializando aí esses princípios, e os frutos, eles chegam no tempo certo. Amém. Pastor, quero aproveitar um pouquinho, né? Falar de algo que eu mesmo não conheço muito. Ontem, né? Ontem eu estava dando uma olhadinha, né? Essa semana infelizmente, a gente perdeu o nosso pastorzão aí, pastor Roberto. Mas quando eu vi uma das fotos dele, eu fiquei assim, impressionado. Porque com ele tinha uma geração de jovens que todos praticamente se tornaram pastores, né? E eu falei, que isso, né? Então eu vi lá pastor Léo, pastor Daniel, pastor Rodrigo, pastor Breno, né? E aí vi assim, esses pastores e falei, que homem de Deus, né? E assim, aquilo ali eu creio que foi um trabalho feito com a juventude da igreja, né? E eu sei que o senhor trabalhou muito tempo com a juventude da igreja, sabe? E eu queria que o senhor falasse pra gente em relação assim, lá atrás, quando o senhor falou assim, eu nunca ouvi falar de Jesus, alguma coisa falou para mim assim, pastor Léo já contou essa história para jovens, e por causa dessa história ele já desenvolveu algum trabalho ou motivou os jovens por conta disso. Já aconteceu isso e assim, que tipo de estratégia o senhor fez, né? Agora tá jovem ainda, né? Tá jovem ainda, mas, né? A função. Mas que tipo de estratégia com os jovens? Então, eu liderei juventude, pastoreei, porque na liderança muito mais tempo. Uhum. Mas hoje, né, já tem, então nós estamos entrando aí em 2024, vamos dizer assim, 13 anos praticamente de pastoreio, 13 anos. E todos esses anos foram dedicados à juventude. Então eu fui consagrado ao ministério pastoral em 2011. E desde então trabalhando com jovens. Agora, né, tem basicamente nem um mês que eu estou não interinamente, mas estou à frente como pastor titular de uma igreja mesmo. Então, antes estava liderando a juventude. Então, meu coração sempre foi muito entregue para os jovens. Primeiro, era um jovem, né? Não que não seja mais, o espírito está sempre jovem, mas hoje, poxa, 14 anos de casado, são 3 filhos já, né, crescendo. No mais velho já está fazendo 9 anos agora, no mais novinho, então tem o de 6 e o de 4, enfim. Então, eu vejo que o nosso contexto hoje está mais familiar, mas nosso coração é para a nova geração. Até mesmo por essa experiência que eu vivi, né? Infelizmente, eu não conhecia Jesus cedo. Eu conheci jovem ainda, graças a Deus, com os meus 18 anos, e isso gerou em mim, e aí vou falar primeiro dos adolescentes, um encargo para levantar essa nova geração de adolescentes. Por quê? Porque ninguém falou de Jesus para mim com 13 anos. Então o exército de terror pega um menino de 10 anos e faz dele um menino bomba. Por que nós não estamos levantando os meninos de 10 anos para pregar o evangelho? Né? O tráfico de drogas põe um fuzil na mão de um menino de 14. Um pastor amigo foi assaltado por um adolescente. Ele estima que o adolescente devia ter uns 13 anos. Tirou a arma e falou, passa o carro. Ele falou assim, pensou, será que esse menino sabe dirigir? Né? Então, o tráfico de drogas, o crime organizado, faz um alistamento dos menores. O Brasil é recordista nos menores infratores. Cada vez mais cedo é a sexualização, cada vez mais cedo eles são introduzidos nas drogas. Então, nós precisamos olhar para os adolescentes e para os jovens de uma maneira diferente. Eu não sei se vocês sabem, mas
o primeiro homem registrado na Bíblia que foi cheio do Espírito Santo chama Bezalel. E ele tinha 13 anos de idade. Nós sabemos que uma criança é cheia do Espírito Santo. Você está falando de Helena, eu posso falar do meu filho João, que com 7 anos foi batizado do Espírito Santo. Né? Que é o testemunho dele em casa, tendo experiência de oração, que me constrange. É uma criança. O que eu estou fazendo como um pai, eu não obrigo. Eu ensino na graça de Deus a ele andar no caminho de Jesus. E Jesus o enche e usa ele. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os nossos adolescentes e vamos colocar eles sentados? Só para aprender? E vamos dizer para eles, não, agora não é hora de você levantar e pregar o evangelho, não, agora é de você ficar sentado. Quem vai te liderar é um jovem, é um adulto, quem vai pregar o evangelho são eles, vocês vão só aprender. Enquanto lá fora, uma menina adolescente está convencendo outra menina a ter uma experiência sexual com ela, está levando outros adolescentes a fumar um baseado, a cheirar uma cocaína, a experimentar um êxtase, e nós vamos falar para os adolescentes assim, não vai não, sabe o que eu faço? Eu digo para eles, levantem e mude o mundo. Prega o evangelho, faça a diferença. Deus vai te levantar, não é para ser uma placa para apontar Jesus, não é para ser uma bifurcação. E quando alguém encontrar com você, vai ter que tomar uma decisão. Você vai seguir Jesus ou não. Então é levantar essa nova geração para fazer a diferença. Então, sempre com esse descontentamento de não ter sido alcançado na minha adolescência, desde que conheci Jesus, tomei assim a propriedade para poder levar a nova geração a ser discípulos de Jesus comprometidos que vão fazer discípulos. Então, isso eu falo para um adolescente e para um jovem, então. Entendeu? Então, o jovem não tem desculpa, né? Já na sua autonomia, na sua capacidade de tomar decisões, de ir e vir, fazer tantas coisas, responsabilidade, então tem que fazer a diferença. Temos que pregar o evangelho. Quantos antes nós alcançarmos as pessoas, melhor. Então, eu sempre tive um coração para a nova geração por ser, né, de uma certa forma, jovem e fui vítima, né, de um mundo e não tive alguém ali para falar de Jesus para mim e quis ser um instrumento para gerar uma mudança nisso. E então, assim, graças a Deus, vou voltar ainda num ponto que você mencionou, tive um líder que acreditasse em mim, Pastor Roberto, né? Tive um líder para abrir a porta para dizer que adolescentes e jovens cheios do Espírito Santo podem e devem liderar. E por conta disso, alcançar, transformado, me levantei também como agente de transformação e para poder fazer o mesmo, né? Dar continuidade a essa obra. Então, Roberto foi de fato e é um herói da fé, né? Foi um líder extraordinário e, sem dúvidas, eu carrego muito da liderança dele. Foram anos aprendendo com ele, na casa dele, em discipulado pessoal. Tive o privilégio de ser o primeiro pastor que ele formou, né, de caminhar ao lado, ombrear com ele ali e ajudar ele em tantas questões, ser ali um braço direito. Para mim foi uma bênção, um privilégio, aprendi demais. E quando você fala assim, Léo, e a estratégia que vocês têm feito? Eu vou falar 3 coisas. Primeiro, um ambiente de presença de Deus. Promover um ambiente de presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus, meu amigo, ela é o nosso diferencial. Entendeu? Nós temos que fazer com excelência? Temos. Temos que fazer com excelência. Mas se não tiver a presença de Deus, nós estamos empatando com o mundo, porque o mundo está fazendo tudo com excelência. Olha os shows, olha as coisas que tem por aí. Qual é o nosso diferencial? É a presença de Deus. É o menino colocar o pé, qualquer pessoa colocar o pé num ambiente e falar, uau, Deus está nesse lugar. Então, primeiro, tem um ambiente presente de Deus. Segundo, nós precisamos ter um ambiente de relacionamentos. Por quê? Porque o adolescente anda em bando, o jovem conectado um com o outro. Todos nós, seres humanos, somos seres relacionais, nós precisamos de relacionamento. Então, o relacionamento faz toda a diferença. Onde você quer estar? Onde seu amigo está. Tem gente que você gosta. Então, nós precisamos criar um ambiente presente de Deus e um ambiente de relacionamento. E, por fim, nós precisamos dar para cada um deles uma causa. Hoje nós estamos na geração chamada geração das causas. Você me dá uma causa para viver e uma causa para morrer.
Nós temos que levar eles a dar um sentido, um significado para a vida, para fazer a diferença. E aí, quando eu olho para a célula, sabe o que eu vejo? Um ambiente cheio da presença de Deus, um ambiente de relacionamento e um ambiente onde cada um pode protagonizar, pode liderar, pode fazer a diferença, pode exercer os seus dons, pode dar a cara, pode dar um nome, ó, você tá aí, ó, Família Renovar, você batizou, seu grupo tem um nome, tem uma cara, tem uma blusa, tem uma recepção, tem uma dinâmica, tem uma palavra, tem um louvor, tem uma oração, tem um grupo no WhatsApp, tem gente, tem grupo no Instagram, tem rede social, tem... Então ele vai fazer o quê? Ele não vai sentar para assistir, ele vai liderar, ele vai levantar para transformar. Então qual é a estratégia? Tem gente que vem do Brasil inteiro e pergunta: o que vocês estão fazendo diferente com os jovens? Fala, você quer saber o que nós estamos fazendo diferente? Nada. Nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Presença de Deus, relacionamentos e desafios. Legal demais. Eu vi o senhor falando aí. Tô lembrando do meu filho, né? O Gabriel. O Gabriel vai fazer 13 anos. E semana passada, ele é liderado, né, por um jovem excelente, né? Lá da Central Pampulha, o Willer. E o Willer desafiou o Gabriel com 12 anos a ministrar a lição da célula semana passada. E ele ficou tocado a semana toda. Como que ele ia fazer, o que ele ia preparar, a dinâmica. E quando eu levei, quando eu busquei, ele me contou como que foi e tal, né? E isso fez com que ele criasse sensação de pertencimento, sabe? Aquela sensação de eu já estou pronto, não é para liderar só, mas eu estou pronto para falar de Jesus. E sabe, ontem foi aniversário de um tio da minha mãe, de 91 anos. Aí aniversário de casamento, eu saí com a minha esposa, deixei os filhos na casa do meu pai. De repente, quando eu chego lá, o meu filho me chama no canto e fala: pai, você acredita que o pessoal cantou parabéns sem orar? Mas aí eu fui lá pro quarto, e aí eu fiquei incomodado, porque não teve oração, mas eu fiquei com vergonha, mas eu fiquei incomodado, eu falei: não, eu vou lá. Aí ele foi lá e falou: gente, vocês cantaram parabéns, mas não oraram. Aí eles falaram: não, então pode orar. E ele orou. Uau! Sabe? E ele foi lá e orou. E eu falei: sabe por quê? Porque você foi constrangido pelo Espírito Santo. É isso aí. Ele falou: mas tinha mais crente lá. Eu falei: mas ele falou, foi com você. Então, assim, como que é interessante. Isso aí que você falou, eu fiquei pensando assim, de dar essa liberdade para todos participarem. E isso faz mesmo, dá aquela sensação de eu pertenço. Né? Eu pertenço. E aí, né, a gente brinca muito disso, porque todo início de mês a gente coloca meio que um crachazinho, fala: ó, esse mês você é responsável pela dinâmica de grupo. Quem sou eu e Carol para fazer as dinâmicas que a galera leva? Uau! Entendeu? Então, assim, é muito bom ouvir isso, né, pastor? Porque a vida em célula é isso. É isso. A vida em célula é isso. Eu brinco aqui, né? Eu sempre uso essa expressão, mas a célula, ela cria um nível de intimidade, né, entre nós, que quando a gente... achei bacana, porque quando fala, ela é extensão da igreja, né? Mas ela é uma extensão da igreja, como se leva a igreja para os lugares de maior intimidade. E aí na igreja eu vejo o cara, entre aspas, muito aleluiado, muito forte, mas na célula eu vejo ele como ele verdadeiramente é. E aí ele me dá a oportunidade de chegar perto, de tratar, de cuidar, né? De aproximar de uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, né? Então a célula, eu vejo que é você pegar aquele irmão que estava ali dentro da igreja e chamar ele para um lugar e falar: vem cá que eu quero saber da sua história. Porque no culto a gente vai, a gente recebe uma palavra, uma orientação, mas ele não consegue levantar a mão e falar: opa, eu quero contar a minha história aqui. Né? Célula é um momento que ele tem, né, de participar, de contribuir, de se abrir. Eu considero que tem alguns pilares ali que a gente vive na célula, né? É lógico que a gente quer
ter um momento de adoração, um momento de presença de Deus. Mas ela também tem comunhão, relacionamento, é um ambiente familiar, ela tem edificação, que é a capacitação uns dos outros, o discipulado, o aprendizado mútuo, onde um ajuda o outro nesse aspecto do crescimento espiritual, né? Ela tem também o serviço, onde cada um com o seu dom, com a sua habilidade, vai contribuir para o desenvolvimento dela e todo mundo se une para uma missão, né? Para revelar Jesus. É o evangelismo. Então é a adoração, a comunhão, a edificação, o serviço e a missão, a evangelização. É um ambiente perfeito para a pessoa poder crescer, servir, viver a igreja. Amém. Amém. Eu fico imaginando, assim, essa é a célula que eu experimento. Eu acredito que muitas vezes é a célula que o senhor experimentou. E aí eu te pergunto, pastor, como que o senhor ajusta, ou aconteceu algum caso, igual o senhor falou, quando as pessoas não estão? Porque o primeiro passo para que aconteça é a pessoa estar disponível. Eis-me aqui, né? Isso. Então, assim, às vezes o senhor vai lá, faz o discipulado, chama a pessoa, tenta trazer. Já teve algum caso que foi difícil trazer? Como é que é a paciência da transformação? Como que o senhor trabalha isso dentro da célula? Eu acho que para a célula viver esses propósitos, além do líder ter muita clareza deles, é muito importante que ele tenha um núcleo, uma base, que também tem esse entendimento e vai zelar para que isso aconteça. Então, se o líder já tem esse núcleo, é importante que ele reúna com o núcleo. Se ele não tem esse núcleo, ele pode desenvolver. Ou até mesmo, se todos da célula já têm um certo nível de compromisso, ele faz essa reunião com todos do grupo e vai ensinar e preparar o grupo a viver dessa maneira. Então, eu gosto muito de conduzir as células para fazer uma reunião de planejamento. E essa reunião de planejamento, eu acho que vale a pena ela ser feita a cada 3 meses, ou seja, 4 vezes ao ano. Aí você dá uma avaliação geral do grupo junto com a turma, né? Um momento onde você mais uma vez revisa o funcionamento do grupo e as funções que estão sendo exercidas para o propósito ser cumprido. E você também organiza o discipulado das pessoas. Não dá para o líder acompanhar todo mundo. Então, ali ele vai garantir que ele vai acompanhar tais e tais pessoas, líderes em treinamentos ou membros maduros, e esses, por sua vez, vão acompanhar os demais da célula, né? Então, eu acho que de tempos em tempos a gente precisa dar essa ajustada. Então, se tem alguma coisa que não está fluindo, alguém que não está correspondendo, nessa reunião ele dá essa ajustada. E é claro que ele vai ganhar muito se ele também conversar com essa pessoa no particular, essa pessoa específica, né? E trabalhar essas questões e ganhá-la depois ali junto com o grupo para o avanço desses propósitos. Nossa, sensacional, né? Esse planejamento, né? Essa estrutura trimestral, né? Essa reunião trimestral de planejamento é uma coisa que já conduz... Já tô pensando aqui, viu, irmão? Eu pensei... E tem um capítulo aí só com dicas para uma reunião de planejamento da célula legal, né? Conta uma história lá. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma reunião de planejamento e uma visitante foi. E aquela situação assim, né? Na verdade, ela pediu para ir. Ela falou, posso ir na reunião e tal? E eu falei, claro, todos da célula são bem-vindos, pode vir, vai ser ótimo. E ela foi. Você acredita que ela saiu de lá com função? O comentário dela depois da reunião foi assim, eu fiquei impressionado com um grupo tão organizado. Aumentou o nível de compromisso dela, né? Então, eu acho que assim, pede uma pizza lá, chama todo mundo, faz a reunião de planejamento, seja bem transparente, todos vão contribuir, vão participar, vão aumentar o senso de propriedade e vai gerar mais frutos. Eu acho que reconduz a célula sempre para o foco. Ela traz a intencionalidade do processo. Porque a célula, né, não é um encontro, não é uma reunião de amizade, não é um estudo bíblico por si só. Não é. Então, assim, na hora que a gente faz essa estrutura de planejamento, chama todo mundo e alinha o objetivo,
Exatamente. A gente centraliza. Muito bom. Intencionaliza o que a gente tem que fazer. Verdade. E aí a gente acaba que não corre o risco de perder o time de alguns, né? Porque eu fico vendo, tem células que o cara já podia estar liderando. Né? E aí ele não lidera, perde o time. Cada reunião de planejamento é importante o líder junto com o grupo entender o momento que o grupo está. Tem momento que é o momento de focar no evangelismo. Tem outro momento que é o momento de focar no discipulado, garantir que todo mundo está sendo discipulado e crescendo espiritualmente. Tem outro momento que é o momento da célula, por exemplo, né, trabalhar a questão da multiplicação, onde ela vai preparar o grupo nessa direção. E eu considero que o preparo da multiplicação, é claro que tem um momento, uma estação que é mais voltada para isso, mas ele não é só quando todos os requisitos são preenchidos e você vê que a célula está apontando e está na hora de multiplicar. Ele é lá no começo. Por quê? Porque a multiplicação fala do alvo. Para onde o seu grupo está indo. Então, onde que você define o alvo? É na hora que você está abrindo o grupo. E de tempos em tempos você vai lembrando, você vai apontando, você vai direcionando para essa direção. Um grupo que logo no começo fala da multiplicação e de tempos em tempos vai trazendo esse valor ali para a mesa, para o grupo, com certeza ele vai chegar na multiplicação muito mais preparado, fortalecido, né? Sem um problema do tipo de pessoas porque não tem a visão de multiplicação, então acha que o grupo está dividindo. Na verdade, um grupo nunca divide, né? Você distribui as pessoas para cumprir um propósito. Essa é a razão de nós estarmos reunindo ali. O que nós queremos e o nosso sonho é que todo morador de Belo Horizonte, hoje eu não posso falar mais de BH, do Brasil, aí já não pode falar mais do mundo, todas as pessoas têm a oportunidade de participar de uma célula. Isso só vai acontecer se nós multiplicarmos. Né? Toda pessoa deve ter um grupo para adorar, para conectar, para fazer amizade, para crescer espiritualmente, para poder servir. E isso só vai acontecer se multiplicar. Né? Então ela está lá na origem. Cada estação você vai alinhando o processo da multiplicação, mas tem um momento, uma estação que ela é dedicada no caminho da célula rumo à multiplicação. Olha que interessante, que às vezes... Eu peguei ar, né? Igual eu faço assim, né? Vai lá, meu irmão. Não, eu tô falando assim, como é interessante, esse ponto que o senhor tocou é muito importante mesmo, né? Porque às vezes a gente fala assim, a minha célula tá pequena, mas às vezes é o momento de crescimento dos 4 que estão lá. Porque dali, já pensou, vamos supor que eu faço 4 líderes. Elas vão crescer depois. O que eu vou colher é depois. Então, esse ponto que o senhor falou, é hora de evangelizar, é lá fora, trazer gente aqui para dentro, para a gente amadurecer e para a gente multiplicar. Exato. Momento de nutrir, né? Vamos pensar assim. Exato. Como é importante a gente dar esse passo para trás. Né? Você está ali na célula, você dá um passo para trás, enxergar o que está acontecendo. Né? Que a gente acha que é diferente, mas assim, é relacionamento, é pessoas, né? Condução de pessoas, e a gente tem que trabalhar isso. É muito legal, pastor, que... Aí quando o pastor falou aí, não, eu não posso falar mais de BH, né? Nem do Brasil. E aí eu já queria ir lá, dar uma pulada lá no Havaí. Hein? Lá é bom, hein? Meu Deus, tem como voltar pra lá? Lá é bom demais. Eu queria ouvir, até porque eu mesmo, né, sou curioso. Como que foi lá? Qual que foi o propósito de ir pra lá? O senhor conta pra gente? Foi maravilhoso. Então, eu tive o privilégio de passar uma temporada, né, praticamente aí um semestre fora do Brasil. Fui para o Havaí, já era um sonho que tinha de fazer um intercâmbio, assim, uma temporada fora do Brasil, e eu fui com alguns objetivos. Com o objetivo de um ambiente onde eu pudesse me conectar mais com Deus. Eu me lembro, vou voltar um pouquinho aqui, eu comentei com o pastor Paulo, meu pastor, falei com ele, falei, Paulo, eu tinha uns 7 anos já que eu estava pastoreando, eu falei, deixa eu te contar uma coisa. Ele falou, fala, Léo, eu gostaria muito, quando completar 10 anos de ministério pastoral, passar uma temporada fora.
E eu já estou falando para você há 3 anos, né? De antecedência aqui, para pensarmos quando esse momento chegar, isso é possível, como é que a gente pode. Ele falou, Léo, você pode quando você quiser e tal, aquele papo, né? E eu falei, bom, tá bom. Aí quando chegou o momento, 10 anos, eu falei, bom, deixa eu voltar com aquele assunto lá. Ele falou, mas já? Já dele, tá querendo ir? Cara. E acabou que então eu fui 1 ano depois dessa conversa com ele. Nós tivemos a pandemia, algumas coisas que a gente precisava ajustar e tal, mas ele sempre foi um apoiador. Então eu fui já tinha esse interesse de ir para um ambiente onde eu pudesse conectar mais com Deus. Um ambiente onde eu fosse capacitado ministerialmente. Tivesse um tempo de aprendizado, de capacitação, de experiência nesse aspecto. Também eu queria um lugar onde eu pudesse ter um tempo com a família. Crescer com a família, ficar com a família, já com os 3 filhos, né? Então eu queria um tempo e um lugar onde a família seria muito bem recebida. E também queria ter uma experiência de desenvolvimento da língua inglesa, por isso nos Estados Unidos, né? E para agregar ainda mais, que eu pudesse ter um renovo. Então o Havaí foi a combinação perfeita, porque lá tem a maior base, a principal base, o epicentro de missões do mundo, da YWAM, da Jovens com uma Missão, da Jocum. Lá nós temos cerca de 2.000 pessoas vivendo ali em torno daquela base. Então são cerca de 500 pessoas servindo na base, mais de 1.000 estudantes. É um lugar extraordinário, é um campus mesmo. Então você tem apartamentos, você tem casas, você tem toda essa estrutura num só lugar e tem a Universidade das Nações lá. Então você tem vários cursos acontecendo ali no campus e as experiências também de missões. Dali eles formam todos os anos mais de 4.000 missionários. Todos os anos, e alguns no nível de graduação, outros no nível mais iniciante, outros no nível de mestrado, doutorado. Então é um lugar muito nobre no aspecto de aprendizado e é um lugar maravilhoso, né? É o Brasil nos Estados Unidos, é o Havaí. É um clima tropical, aquele sol gostoso. E o interessante é que você tem ali a praia, né? Mas no topo da montanha você tem neve. Você tem vulcões, então estava lá, um vulcão entrou em erupção, estava adormecido por décadas, e é uma experiência extraordinária. Eu estava na Big Island, lá em Kona, e foi maravilhoso. Então pude conectar com Deus, pude crescer ministerialmente, fiz 2 cursos lá, desenvolver um pouco do inglês, crescer também no ambiente familiar e renovar espiritualmente para uma nova estação. Foi quando cheguei dos Estados Unidos, pouco tempo depois, vem os desdobramentos para que eu conclua minha temporada, então, na juventude e assumisse, então, a Central Boulevard, uma igreja. Só tem um caso, assim, sobrenatural, aquele de afoguear mesmo, alguma coisa que o senhor viveu lá? Eu tive muitas experiências lá com Deus, muitas experiências. Lá é um lugar muito avivado. Por quê? Porque você tem o mundo reunido lá. Quando eu estava lá, eu estou tentando lembrar aqui exatamente, mas se eu não me engano eram 38 nações que estavam lá junto comigo, estudando no mesmo momento. E quem está lá? Estão aqueles que estão famintos, sedentos, querendo servir. Então é um ambiente muito propício para Deus se manifestar, porque eles estão com fome. Então o louvor é num outro nível, as orações em outro nível. Você tem ideia, tem oração de manhã, tem oração de tarde, tem oração de noite, tem a casa de oração com orações ininterruptas. Então é um mover de oração,
né? Então eu tive as minhas experiências no secreto, eu tive minhas experiências ali no público junto com eles, eu tive a experiência de ministrar, eu tive a experiência de né, subir para poder falar um pouquinho, e aí um pastor assume lá e começa a ministrar na minha vida e liberando algumas palavras muito assertivas da parte de Deus, testificando meu coração. Então foi muito rico o momento, né? Aliás, vários momentos, e especialmente momentos com a minha família, né? A família buscando a Deus, se consagrando juntas, meu filho dizendo que quer servir a Deus a vida inteira. Então, com 7 anos, né? A minha vontade é de passar mais uma temporada lá. Mas a verdade é que nós vamos para lá para voltar para cá, para poder ir para o mundo, né? Então eu não tenho dúvida que eu estou hoje no lugar certo, que é um ambiente onde eu possa praticar e viver tudo aquilo que nós tivemos de experiências ali. Amém, pastor, amém. E aí, Zé? Eu fiquei imaginando, já me deu vontade, sabe? Eu não... Agora eu achei que eu ia surfar lá, sabe? Eu tinha convicção, na verdade. Eu falei, eu vou pro Havaí, eu vou ter uma experiência boa lá, vou pegar uma prancha, eu vou aprender a surfar, porque quando menino já gostei muito e andei de skate. Falei, então vai ser a hora que eu vou aprender a surfar. Meu amigo, não tem uma escolinha de surf lá. É mesmo? Não tinha. Por quê? Porque quem vai para lá já sabe surfar. Já nasce sabendo lá, né? Esse cara... Então eu não consegui pegar um surf, mas peguei muita onda lá. Não, pastor, e a gente está o senhor falou, e agora o senhor tocou nesse assunto dessa mudança, né? O que o senhor está deixando de liderar hoje os jovens e indo para... Não é o normal, mas eu falo assim, uma igreja, né? Você assumiu essa igreja. E para o senhor, como é que está o seu coração? Perguntando para você hoje, para o senhor mesmo, como é que o senhor está com essa expectativa? Como é que está indo? O senhor acha que tem diferença? Na célula eu tenho certeza, teve jovens, mas também o senhor já pegou pessoas maduras e tudo. Como é que essa preparação precisa para quem está lá hoje nos assistindo? Eu vou dizer levar agora só vai ter jovem. Jovem de 50 anos. Eu vou dizer que tem muita diferença. Tem diferença não, tem muita diferença. É lógico que são pessoas, é claro que o propósito é o mesmo, né? Mas tem diferença em termos de responsabilidade. Porque uma coisa é você liderar uma juventude que está dentro de um guarda-chuva, está dentro de uma igreja. Que é uma igreja sólida, uma igreja bem estruturada, uma igreja que zela por todas as questões, desde administrativas, desde estruturais, todas as questões já está. Então você está cuidando ali do ministério. Agora você está à frente da igreja, então você tem que pensar em todos os detalhes, né? E você tem que pensar em todas as faixas etárias. Então tem uma diferença. Agora, o que eu vejo, pela graça de Deus, eu vejo que eu fui sendo preparado para esse momento. Amém. Eu sei que Deus, ele capacita os escolhidos, né? Então não é que eu sou a pessoa certa, mas eu percebi a mão de Deus me conduzindo para esse momento. E estou liderando uma igreja maravilhosa. Aí se você fala que o negócio vai pegar fogo, meu amigo, você tem que pisar lá na Central Boulevard, porque lá pega fogo. É uma igreja apaixonada por Jesus, ungida, cheia da presença, não que as nossas outras unidades em Central Luxemburgo não seja, mas você percebe algo lá, até mesmo porque foi liderada há muito tempo pelo pastor Magide, que é um líder que tem uma marca muito forte de busca a Deus, né? Então é uma igreja bem distinta nesse aspecto, sabe? Bem entregue, e eu estou liderando também a partir de uma visão de Deus. Eu consigo enxergar aquilo não apenas que nós somos, mas seremos. Amém. Então eu acho que quem tem dificuldade com a obra é quem não tem a visão dela acabada. Não que eu estou vendo como vai ser o fim, mas eu já consigo ver um passo à frente daquilo que nós somos hoje. Então eu estou muito animado para ser assim um cooperador de Deus para levar a igreja para esse lugar. Amém. Pastor, eu sei que o senhor tem muitas referências dentro da Central, né? Como eu também tenho, o Zé tem, começado do próprio pastor Paulo, pastor Roberto, né? Mas o senhor tem alguma outra referência
que não seja da Central, um pastor, né, que te ajudou na caminhada, igual naquela época que o senhor falou, o senhor tinha vários CDs lá, né? Algum pastor que te ajudou na caminhada, que o senhor lembra e fala, puxa vida, esse cara me tocou muito, ou até hoje. Eu vou te falar a verdade aqui, não estou sendo, como é que eu posso dizer aqui, defendendo os nossos, tá? Uhum. A verdade é que eu, assim, sempre tive um olhar bem interno mesmo. Sempre olhei para o pastor Paulo com muita mesmo inspiração, referência. Tive o privilégio de caminhar perto do pastor Roberto Botrel, e na verdade não perto, né? Ser discipulado por ele. Então eu sempre tive os meus pastores como as minhas referências. Eu já olhei para o lado já para me inspirar, para aprender, né? E posso falar não apenas de um pastor aqui perto, porque eu acho que o mentor, às vezes ele pode ser seu mentor e ele nem saber que ele é seu mentor. Uhum. Porque você lê um livro dele, porque você escuta uma mensagem, e tem alguns que eu gosto muito. Inclusive, para os ouvintes de podcast, tem um podcast que eu escuto regularmente, que é de um pastor que eu respeito, que eu olho com muita inspiração, que se chama Craig Groeschel. Ele tem um podcast que se chama The Leadership Podcast. Ele é só em inglês, e ele é o pastor da Life Church, talvez a maior igreja hoje nos Estados Unidos, porque eles também lideram um campus online. Ele é um pastor que me inspira muito. Eu também, assim, aprendi muito a admirar a visão do Loren Cunningham, porque estive lá em YWAM, né, em Kona, lá na Jocum. Foi o líder que, infelizmente, nesse ano de 2023, recentemente, inclusive, faleceu, e deixou um legado. E, inclusive, um líder que formou lá, que é amigo meu, pessoal, e eu tenho muito respeito também, acho que Deus levantou no Brasil com uma voz para a nova geração, é o Theo Hayashi. Ele é uma extensão da Jocum por meio do Ministério Dunamis, né, que conectado com a Jocum e outros ministérios são também impulsionadores aí do Descend. Considero muito. Eu gosto de ler tudo que o John Maxwell escreveu sobre liderança. Alguns já podem até considerar ele já, porque é um senhor, né? Eu acho que quanto mais velha a pessoa, mais sabedoria ela tem. Então eu gosto de ler os livros dele sobre liderança, me inspira muito. Ele que já foi pastor, hoje está mais voltado para a parte de liderança. Não acompanho hoje mais. Eu não sei nem se eu falo, mas eu vou falar porque, como nós estamos tô na célula, né? Uhum. Inclusive, o pastor Naor Pedrosa, da Videira, faz um endosso no meu livro, mas eu, assim, então, vamos dizer, vou fazer 13 anos pastoreando, os meus 7 primeiros anos pastoreando, então isso já tem... né, vamos voltar aí já uns 7 anos atrás, eu olhava muito para o ministério da Igreja Videira, ali em Goiânia, por meio do pastor Aloísio, por meio do pastor Naor Pedrosa, que na época reunia os jovens da igreja num estádio de futebol, para adorar Jesus, né? Eles começaram com um grupo bem pequeno e chegaram a mais de 100 mil jovens no Brasil. Então, um fenômeno. É uma liderança muito inspiradora, né? E tem outros amigos do Brasil, né? A Igreja da Cidade é uma igreja inspiradora, tem tantas outras, né? Que é o do pastor Carlito Paz. Tem muitos pastores amigos, eu não posso ser injusto aqui e falar um ou outro, mas eu deixo aí os créditos para o pastor Paulo Mazzoni. E nós tivemos a honra, né, de ter o pastor Paulo aqui com a gente. É um fenômeno. Que aula de liderança que ele deu para a gente. Eu posso dizer para você que é real, viu? Quem está com ele toda semana...
quem está perto dele, porque assim, eu poderia muito bem só ficar calado aqui, né? E eu só fazer uma menção, mas eu faço questão de dizer porque é uma inspiração mesmo, e eu me sinto muito privilegiado, nós todos, né, de ter ele como nosso pastor. Amém, amém. Pastor, agora eu quero voltar um pouquinho lá nas células, na origem das células ali. Um dia, né, o senhor provavelmente estava participando de uma célula, a célula do Ricardo foi a célula que te alcançou, né? Já era modelo celular, porque o modelo... Era, né? ele mesmo, ele lá na casa dele preparou a reunião exatamente para me pescar. Pô, vamos lá em casa. Foi intencional. Foi intencional. Essa palavra que anda muito com a visão celular. Ele foi intencional. E aí, a partir dali, eu fui conectado numa célula e o processo se deslanchou. Então, e aí eu queria que o senhor desse uma dica aqui pra gente, né? Na verdade, um ensinamento pra gente aqui. Porque nós temos muitos caminhos aí, hoje em dia, oferecendo reuniões, mas eu gostei muito quando o senhor falou assim, olha, se não tem a presença, né? Se não tem a presença, é apenas mais um compromisso. E mais um compromisso para os dias de hoje, realmente é enfadonho, é cansativo, né? Mas quando existe a presença... eu associo quando eu estou num ambiente da presença, é aquele lugar que eu não sou mais dono do controle, né? Às vezes eu não controlo nem minha fala, né? Não controlo. Mas eu queria que o senhor falasse para a gente, e talvez até para o líder que está olhando ali, como chegar nessa presença, como eu criar um ambiente de presença, sabe? E fazer daquela célula, talvez a sua célula, tem presença, mas ainda não é, né? Muitos falam, não tem receita, mas como que o senhor ensinaria aqui para um discípulo, para os discípulos aqui, ó, como criar um ambiente de presença hoje, uma célula, sim. Para a célula ser esse ambiente da presença de Deus, a primeira coisa que deve ser feita é o líder priorizar a presença de Deus na vida dele. Amém. Quando ele dedica um tempo para buscar Deus, para ter sensibilidade à voz de Deus, para ler a palavra, para diante de Deus se lavar, se purificar, confessando os seus pecados, para receber a ministração primeiro no seu coração e aplicar a palavra na vida dele. Quando o líder começa a interceder e a colocar cada um da célula dele diante de Deus, isso já começa a gerar algo no coração do líder que ele começa até a criar expectativa para o encontro que ele vai ter. Então, primeiro ele tem que se preparar, ele tem que se encher da presença, ele tem que priorizar a presença. Uma vez que ele fez isso, ele vai transmitir isso para os membros do grupo, para o líder em treinamento, para os membros maduros, para que eles começam a aplicar isso também. Por quê? Porque quando a presença de Deus se manifesta no grupo, quando 2 ou mais, cheios da presença, invocam o nome dele. Amém. Quando eu chego no grupo, o grupo muda o ambiente. Por quê? Porque alguém cheio da presença de Deus chegou. Então começa com o líder, começa com os membros do grupo. Agora, imagina que esses comprometidos estão buscando a Deus e cheguem mais cedo no grupo. E ao chegar mais cedo, prepara o ambiente. E ao preparar o ambiente, eu sou meio assim, eu sou um pastor meio diferente, viu? Eu sou assim, meio pentecostal, assim. Pegar um óleo de unção, ungir lá, aonde que a pessoa vai entrar ali, ó, umbrais da porta. Também. Falou, Deus, quem passar aqui vai ser eletrocutado com a sua presença. Você ungir cada cadeira, fala, Deus, quando a pessoa sentar aqui, que ela seja abraçada pelo Senhor. Você começa a criar o ambiente de preparo, já liga o louvor. Sabe o que vai acontecer? O líder e os que estiverem orando ali vão começar a criar expectativa para o povo chegar. E quando você estiver reunido, você tem que dar espaço para Deus se manifestar. Dá espaço para Deus manifestar no louvor. Então deixa o louvor fluir, não precisa ficar acanhado.
Deixa o povo adorar, encoraja eles a ter experiência durante o momento de louvor. Quando for orar, ora com a expectativa de que o sobrenatural vai acontecer e deixa Deus ser Deus. Então é criar o ambiente, a atmosfera para Deus se manifestar, né? E aí você vai começar a perceber Deus agindo. Através da sua presença, através dessa oração, através do louvor, através dos momentos de oração, e a presença de Deus vai se manifestando e todos vão percebendo, e isso vai se tornando ali aquele movimento maravilhoso do sobrenatural. Eita, dá vontade de já fazer uma célula hoje, hein? Deu. Vamos embora. Vamos fazer uma hoje já. Tá doido. Nossa. Vai? Pode ir. Não, é porque aproveitando esse pedaço que o senhor falou várias vezes aí, pastor, que como foi importante a mentoria do Roberto, como foi importante os discipulados que o senhor teve. Como é que o senhor trata esse discipulado? Como é que o senhor seleciona quem que o senhor vai discipular? É o que já está quase virando líder, é o seu LT ou não? Você tira um tempo para todos. Como é que você faz o discipulado hoje na sua célula? O líder, ele tem que estar dedicado a todos, né? Ele tem que ter relacionamento com todos, recebe bem todos, tem conexão com todos, mas ele não consegue fazer um discipulado com todos. Ele não consegue estar perto de todos. E até para que todos sejam discipulados, tem que ser também delegado para outros fazerem isso. Então, o líder, a principal responsabilidade dele é se multiplicar. Então, o que ele está fazendo, ele precisa gerar outro que esteja fazendo a mesma coisa que ele. Então, para isso ser feito, o foco principal do líder é discipular os líderes em treinamento. É preparar aqueles que farão a mesma coisa que ele. Então, ele vai preparar os líderes em treinamento para discipular os demais participantes da célula. Isso não impede o líder de acompanhar um novo convertido e tal, mas o foco dele são os líderes em treinamento. E cada líder em treinamento, se é um líder em treinamento, o que é que um líder faz? Ele não está discipulando o grupo? Então, o líder em treinamento tem que ter responsabilidade por alguns do grupo, para ele já começar a ter essa experiência. Então, é dessa forma. Eu aproveito cada encontro do grupo, a reunião da célula, para ser discipulado também. Então, ali é uma célula? É, mas é um encontro de discipulado. O discipulado está acontecendo ali. E ele também acontece no ambiente fora da reunião. De maneira formal, quando você agenda um encontro com alguém. E de uma maneira informal, quando você informalmente está almoçando com alguém, tomando café com alguém, dando uma volta com alguém, conversando com alguém. Isso está acontecendo. Então, ele acontece no grupo, ele acontece fora do grupo. De maneira formal, que é um encontro marcado por um discipulado, e de maneira informal, nas conexões aí no dia a dia. Olha para você ver, a minha concepção era outra, né? Não sei se você tinha isso, falou assim, o líder era responsável por todo mundo, o líder faz mais... A cadeia lógica funciona como a central funciona. Eu vou falar da central aqui de novo, porque a gente sempre fala, viu, pastor? A gente fala como a gente ama a igreja, que a gente pertence, como a gente ama a excelência com que ela trabalha e como ela é organizada. Então, a estrutura dela já é desse jeito. Foi até que o pastor Paulo nos falou, eu não tenho condição de atender todos os membros, mas se eu tenho um supervisor, um coordenador, e aí vai até chegar um líder de célula, a tendência é que eu consiga atender mais pessoas. Da mesma forma na estrutura da célula. Eu não sei se você já tinha pensado dessa forma, né? Como é o LT ser multiplicador do pensamento de ser um líder, né? Literalmente, dentro da própria célula, na estrutura da célula. É sensacional. E às vezes a gente fica com a pressão, né? De se tornar um líder, porque eu já falei outras vezes também sobre isso. Ser um líder em treinamento do Bruno e conseguir fazer o que ele faz é uma pressão para mim, entendeu? Porque o como ele trabalha as pessoas, o como ele acompanha as pessoas, o como ele se dedica, é um motivo de eu me orgulhar, né? Apesar do orgulho, mas assim, de ser participante, membro da célula Renovar. Mas, irmão, eu vou te falar, depois do que o pastor Léo falou aqui hoje, eu falei assim, gente, eu tenho que aprender. Não, mas como a gente tem que continuar evoluindo, você tá certo. E aí, cheguei nesse ponto que eu ia falar de multiplicação. O senhor sempre teve isso, e aí a gente fica assim, mas eu vou multiplicar, eu vou perder esse comodismo que eu já tenho, esse ambiente seguro que eu já estou, essas pessoas que já me conhecem, que me acompanham, que me entendem. E aí, o senhor tem uma característica de multiplicação.
Como é que o senhor trabalha isso dentro da célula? Fala pra gente. Eu trabalho a multiplicação como a maior alegria que um grupo pode experimentar. Multiplicação é vida, multiplicação é a conquista do objetivo, multiplicação é propósito, né? Então, quando você multiplica, você tem que transmitir isso para as pessoas. Quando você multiplica, você tem mais uma casa aberta. Quando você multiplica, você tem mais um ambiente para as pessoas terem acesso à palavra, transformação, salvação. Quando você multiplica, você tem mais um líder. Então, todas as vezes que eu falo de multiplicação numa célula, numa reunião, eu falo com muita alegria. Essa é a primeira coisa, né? Porque se o líder for falar de multiplicação, então, gente, tá chegando o momento. Eu não queria não, mas tem que multiplicar, né? Não é assim que fala. E tem gente que ainda usa a palavra errada, as palavras importam. Então ela tem que saber qual palavra ela vai usar. Então nós vamos dividir as pessoas. A gente não divide nada. Nós distribuímos as pessoas, nós multiplicamos. Nunca vai ser divisão. Nós vamos permanecer conectados na amizade, no relacionamento, na missão, né? E nós vamos multiplicar para impulsionar, para que o propósito de Deus seja cumprido. Então, a maneira que a gente comunica é muito importante. Então, a multiplicação ela precisa ser falada no início, e ela precisa também ser participativa, não pode ser uma imposição do líder, ele tem que envolver todos do grupo nessa visão, para com alegria, né, nós fazemos a multiplicação. Então eu gosto sempre de usar elementos para configurar a chegada da multiplicação. Então talvez é um banner mesmo, um cartaz com a data, é uma contagem regressiva de alguma forma, nós vamos tirando ali as folhas e vai passando a semana. Eu já fiz de bombons, então compra 30 bombons, significa 30 semanas até a multiplicação chegar, e cada semana você dá um bombom para alguém, e toda semana você está falando da multiplicação, né? E quando for fazer a distribuição, fazer de uma maneira também participativa, lógica, onde você vai considerar o equilíbrio espiritual do grupo, onde você vai considerar a maturidade das pessoas, né? E a afinidade, respeitar os elos naturais, o momento de vida. Se tem pessoas com filhos, então vamos colocar aqui. Se tem casados ou sem filhos, vamos colocar no outro grupo, né? Você vai organizando o grupo de forma que as pessoas também percebem que aquela multiplicação, ela está cooperando também para outros propósitos, né? E de acordo com a disponibilidade das pessoas. Então, fazer uma distribuição de forma com que as pessoas participem, se envolvam, entendam, e com muita alegria. Eu diria que a palavra-chave aí é você, quando falar da multiplicação, dar um sorriso e compartilhar com muita alegria, porque de fato é muito alegre quando uma célula multiplica. É festejar, né, pastor? É festejar. Pastor Iná usa a expressão que a multiplicação é um milagre, né? E a gente precisa fazer festa mesmo, fazer muita festa. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, né? Aquela pergunta, né? Mas eu queria que o senhor falasse para a gente o que é célula, pastor Léo? Célula é vida. Célula é relacionamento. Se eu pudesse trocar a palavra célula por uma outra palavra, eu diria relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento uns com os outros. Relacionamento com os de dentro, mas que se importa com os de fora. A célula é um ambiente para conhecer a Deus e para fazer Deus conhecido. A célula é um ambiente para te impulsionar para conhecer mais os propósitos de Deus e cumprir os propósitos dele também através da sua vida. Célula é a extensão da igreja. Célula é a igreja. Célula é a igreja neotestamentária em 2024, no século 21. Amém, amém. Quer falar mais alguma aí? Eu tô com outra aqui já, engatilhada, né? Por favor, irmão. Porque a gente sempre pergunta, né? Como o Zé, como eu, todos que vieram aqui sempre tiveram alguém. Pastor Léo, o senhor já pregou, já batalhou, já tentou discipular, já investiu, já foi intencional com alguém, mas essa pessoa ainda
ainda não se rendeu ao amor de Jesus? Claro. Já? Faz parte, né? Você está investindo na pessoa e às vezes ela não corresponde, ainda não abriu os olhos, né? Não aconteceu ainda dela despertar e corresponder ao seu convite. Isso já aconteceu já algumas vezes. Então, e aí eu queria abrir esse espaço aqui pelo seguinte: tem alguém próximo, ou um grande amigo, ou alguém que o senhor queria fazer um convite aqui, ó. Tipo assim, imagina que o senhor já convidou ele 30 vezes, mas o senhor vai convidar de novo hoje e vai falar na câmera assim, ó, é o Sei Fulano, e falar o nome da pessoa. Tem alguém aí? O senhor já... Porque vai que esse vídeo chega. Oh, meu Deus, eu posso falar no nome dele, mas eu espero que esse vídeo ele alcance também todas as pessoas Amém. que são alvo nosso, né? Amém. Que nós gostaríamos que participasse do grupo. Eu vou dizer assim, ó, eu vou olhar porque, ó, bem nos olhos dessa pessoa e eu vou dizer assim, ó, Deus tem um plano para a sua vida. Você é especial, Deus tem algo extraordinário para fazer em você e através de você, e não tem um ambiente melhor para você estar, para você conhecer mais a Deus e os planos de Deus do que na nossa célula. Então eu queria te convidar para você fazer parte conosco. Vem, e eu tenho plena convicção que você vai perceber a presença de Deus e o chamado de Deus no seu coração. Eita! Amém. Ô, irmão, essa aí, hein? Essa aí vai virar um corte, irmão. Vai, ué. Tem ou não tem? Tá doido. E aí? E aí, você tem? Eu queria fazer uma... Você já... Não, eu quero que você faça. Eu queria aí. fazer mais uma pergunta, eu não sei como é que tá nosso tempo, que a gente Pode tem... fazer, que a gente... Vou te falar, pastor, o que a gente tem de tempo aqui, assim, de pergunta, né, Bruno, para fazer... porque a gente tinha, né, hoje pra gente é uma realização de um sonho também, viu, pastor Léo? De ter o senhor aqui, o homem que fez esse livro e assim, tem norteado, né? A gente sabe que é o Senhor, é o Espírito Santo que colocou no seu coração, mas esse livro tem norteado muitas pessoas. Eu falo, lá na Central Pampulha, como as pessoas fazem o Lidere 3 e elas estão ali estudando e estão se debruçando mesmo nesse livro. E tem um apoio, gerado líderes, né, irmão? Líderes que ajuda mesmo, verdade. Estão aqui. Pastor, você falou aí agora uma coisa que falou assim, nem sempre a gente consegue, não convencemos, quem convence é o Espírito, mas nem sempre as pessoas que a gente está ali conversando e trazendo correspondem da maneira que a gente espera. Isso gera uma frustração para o líder, isso gera um desânimo para ele, né? E tem várias outras horas que a gente vai ter uma conversa difícil dentro da célula. Uhum. Como é que você trata essa questão da conversa difícil, da frustração? Onde que o senhor se inspira? Eu acho que assim, quando você está convidando uma pessoa e ela não corresponde, você deixa a porta aberta. Você deixa claro para ela que ela é bem-vinda e você deixa, assim, né, com todas as letras registrado de que ela vai ser sempre bem-vinda no seu grupo. Mas você não pode apenas convidar aquela pessoa. Então você fez o convite, se ela disse não, não é que você está deixando ela para trás, mas você precisa direcionar para outras, entende? Porque senão você vai ficar frustrando e vai ficar tentando na mesma pessoa, enquanto o que ela precisa é aquela semente que foi plantada no coração dela, ter um tempo para ela crescer, para ela amadurecer, para ela processar e para ela corresponder. Então você convidou uma vez, ela disse não, você diga, olha, a porta está aberta, vamos tentar numa outra vez se não deu nessa, você me fala quando você estiver mais preparado para participar, depois eu te chamo, mas você sabe que, né, minha alegria vai ser ter você participando conosco, pelo menos fazendo uma visita. E vai pedir para Deus te direcionar para uma outra pessoa. Por quê? Porque se você está tentando pegar aquele que está verde, meu amigo, não, entendeu? Vai pegar um outro que está maduro. Eu me lembro de Jesus, quando ele mandou os discípulos, é uma palavra dura. Ele falou, vai e bate na porta daquela casa. Se te receberem, passa naquela casa, entra lá, fica lá. Mas se não te responderem, ó, sacode, bate as sandálias dos pés e vai na direção do próximo.
Estou querendo dizer que você tem que dizer, então tchau para você. Não, você vai deixar a porta aberta. Mas você vai para o próximo, vai para uma outra pessoa, depois você volta. Então você não precisa ficar agasalhando a frustração. Você tem que entender que há um tempo para cada um também corresponder, né? E às vezes é uma abordagem diferente, é num outro momento. Com relação às conversas difíceis, eu penso que assim, nós precisamos amar as pessoas a ponto de ter essas conversas difíceis. Porque muitas vezes não ter a conversa difícil, você está dando um atestado de que você não se importa tanto com aquela pessoa. Então você tem que saber quando ter e como ter. E se é difícil, às vezes você não vai sozinho, você vai acompanhado para que aquela conversa seja também apoiada por uma outra pessoa, que seja uma testemunha também que te ajude. Mas eu diria que quem ama, ele tem que amar a ponto de às vezes até colocar o relacionamento ali em xeque, em amor àquela pessoa, para poder trazer aquela pessoa para o propósito, para o design original dela, para a vida que Deus tem para ela, do que simplesmente negligenciar e deixá-la, né? O chamado para andar com Jesus é um chamado de cruz. É lógico que a pessoa tem que estar disposta a submeter, a tomar a cruz, a pegar a cruz, mas nós não podemos não apresentar a cruz para as pessoas, porque isso não é o evangelho, né? Então tem um negar nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E às vezes a pessoa ela não está tomando a cruz, ou não está tendo uma mudança de um comportamento, alguma coisa que não está legal, porque às vezes ela nem sabe, né? Às vezes ela nem foi orientada, está a vida inteira caminhando numa direção, então ela vai entender. E o que eu digo é o seguinte: quando você for ter uma conversa com a pessoa, não vai baseado na sua experiência, vai baseado na palavra. Você vai ter uma conversa com a pessoa, não vai baseado naquilo que você acha que ela deveria fazer, na sua opinião, nos seus gostos, vai no que Deus diz. Não, o que Deus diz a respeito desse assunto? Você vai mostrar e deixa a pessoa processar aquilo que Deus está falando e a pessoa corresponder, né? Mas você tem que fazer a sua parte. Eu então encorajo, né, a você avaliar o momento adequado e ter as conversas necessárias do jeito certo com as pessoas, firmadas na palavra e se possível, amparada ali com alguém junto com você. Que aula, né, irmão? Ô, irmão. Assim, com tristeza, né? A gente vem chegando aqui no final, mas agradecer demais, viu, pastor Léo? Obrigado, Bruno. Obrigado, Zé. Valeu por cada um que acompanhou até aqui. Estamos juntos pelo Rei e pelo Reino. Amém. Amém, amém. E aí a gente sempre termina o nosso podcast com uma pergunta, né? Que o Zé vai fazer essa pergunta aí pra gente. E aí, Bruno, você tá na célula? Eu tô na célula. E você, pastor? O senhor tá na célula? É lógico, tô na célula. Eu também tô na célula. E você? Esperamos você numa célula. Se você tiver alguma dúvida, queira alguma informação, não deixe de clicar aqui embaixo e comentar. Quero uma célula, estou precisando. A gente tem um suporte para te passar e te indicar uma célula aí perto da sua casa, viu? Mais uma vez, gente, obrigado por nos acompanhar, por ouvir esse podcast. Não deixe de compartilhar com um amigo, com um companheiro, um líder de célula que você acha que precisa de um apoio. Conte conosco. Se inscrever no canal. Se inscreva no canal e a gente está aqui para isso, construir junto esse novo modelo de viver igreja, que é andar em células, pequenos grupos ou da maneira que vocês acharem melhor. Mas viver o amor de Deus na vida das pessoas. Mais uma vez, obrigado, gente. Até mais.